novamente de hoje, às segundas-feiras, você sabe, fazemos, uma geral naquilo que foi conversado, aquilo que foi discutido, aquilo que foi pensado na nossa reunião na segunda-feira, aliás, nossa reunião no domingo. Então, o novamente que acontece às segundas-feiras tem essa pegada, né? A gente dá uma geral no que nós conversamos ontem, lá na Casa da Rocha Guarulhos, com a ideia de fortalecer algumas coisas, ajustar outras que foram ditas e que poderiam ser ditas de maneira melhor, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. O texto de ontem foi Lucas capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Perdão. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que querem de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus está falando com um povo que carrega na sua forma de enxergar a vida muita propensão ao ódio e à vingança. E Jesus chega aqui dizendo assim: se vocês querem me ouvir, me ouçam. Já que esse mundo é tão maldoso, já que esse mundo é cheio de injustiça, alguns nem vão querer me ouvir, mas aqueles que querem me ouvir, me ouçam. E ele dá 4 direções para nós que fazem parte desse pacote que ele apresenta nesse texto, e as direções são: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Jesus está agora amplificando de forma muito profunda aquilo que era o jeito de se viver daquela época e que deve servir para nós também. É claro, essa conversa não tem só a ver com aquele pessoal. Mas na antiguidade existiam leis de preservação da civilidade. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o Código de Hammurabi, escrito por um rei da Babilônia, que tinha como objetivo frear a vingança, para que a vingança não se excedesse. Se você me der um tapa, o que eu posso fazer é dar um tapa em você também. É o famoso olho por olho, dente por dente. Essa regra, chamada de lei de prata, digamos assim, ela regia a civilidade. Eu posso devolver aquilo que eu sofri. Mas Jesus agora, perceba você, ele amplifica isso e muda isso, e aprofunda esse comportamento, essa visão de relacionamento absurdamente, para não dizer absolutamente. Agora não é revide só ao limite daquilo que você recebeu, agora é ame aquele que te ofendeu. Agora é ame aquele que te agrediu. Agora dê o outro lado da cara para quem te bateu. Essa é a regra, a lei de ouro. Se a lei de prata existia, Jesus traz a lei de ouro, aprofundando realmente isso. É realmente algo muito difícil de se viver. É à beira do impossível. Primeiro por conta da nossa natureza humana, que é vingativa, e da situação caída em que nós vivemos. Realmente é desafiador, impossível de se viver isso na nossa condição natural.
Ontem a minha construção, junto com você que me assistiu, foi a tentativa de esclarecer que, diante dessa realidade, o que nós devemos fazer é sermos sinceros com Deus, entendermos que esse é o caminho que devemos viver, perceber a nossa limitação e pedir: Jesus, me ajuda. Porque perdoar inimigo não é fraco. Amar quem me ofende não é fácil. Minha vontade, Jesus, é buzinar mais forte quando eu recebo uma buzina no trânsito. É xingar com um xingamento pior ainda. É agredir, é bater. Eu não tenho vontade de perdoar meus inimigos. Eu não tenho vontade de amar quem me ofende. Essa é a nossa realidade caída. Não sejamos hipócritas, por favor. Essa é a nossa realidade. Acontece que, apesar dessa realidade, nós nos dobramos diante de Jesus e pedimos que Ele nos ajude. O Espírito Santo habita em nós, temos a palavra de Deus que nos conduz e vamos sendo transformados. Essa é a expectativa de um discípulo de Jesus, ser mais parecido com Jesus. É Romanos 12. Eu vou me renovando e de repente aquele vizinho que eu tanto odeio, daqui a pouco eu consigo abrir um relacionamento com ele, não é? E cumprimentá-lo mais adequadamente, depois vou sendo quebrantado. É um processo, mas ele deve acontecer. Sem hipocrisia de dizer que não, eu não tenho ódio de ninguém, porque isso é uma hipocrisia, e sem o abraço a esse caminho de violência e de ódio tão comum. É realmente entregar a vida a Cristo e pedir que Ele nos ajude. O que de forma geral, não acontece no nosso meio. Porque nós criamos uma interpretação bíblica errada para justificar o nosso ódio. Às vezes a gente não quer ser hipócrita, mas a gente também não quer ser discípulo de Jesus. A gente acha um caminho, foi sobre isso que eu conversei ontem, um caminho teológico equivocado que justifique a prática do ódio, a prática da vingança. É só você olhar para as músicas, para as frases, é só você olhar o discurso dos evangélicos hoje. Esse ímpio está juntando para mim, a vingança é do Senhor, Deus vai me honrar. Realmente, Deus vai tirar esses ímpios todos e nós vamos tomar posse de tudo. O que é isso? É uma teologia equivocada que justifica o ódio. E toda teologia que justifica ódio, ela é equivocada. Ela é errada. A teologia da vingança não existe. E ela é criada por interpretação equivocada. Você sabe que esse tipo de teologia se baseia no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento apresenta essa possibilidade. Isso não é novo, falamos ontem isso. Lá no começo da igreja, Marcião criou essa ideia de que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Não é? Os evangélicos hoje em dia, eles pensam assim. Não admitem, mas pensam assim. O pior é que eles escolhem o Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque é muito tranquilo para manter esse tipo de postura odiosa aquilo que a gente lê no Antigo Testamento de forma equivocada. Porque no Antigo Testamento você encontra troca, barganha, sacrifício, voto, promessa, vingança, ódio. É ideal para esse tipo de postura. E o que acontece é que ele é lido de maneira equivocada. Eu só posso ler o Antigo Testamento adequadamente a partir do Novo, da ótica do Cristo. Jesus é quem descarta ou valida aquilo que está lá no passado. Porque ele mesmo diz, Mateus 5,17, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Essa palavra é a palavra plerol no grego, que quer dizer chegar ao limite, trazer a realidade da lei. Então é por Jesus que eu leio a lei, é por Jesus que eu vejo como Deus agiu no passado, é por Jesus que eu faço isso. Acontece que nós, os evangélicos de modo geral, se apegam a uma leitura daquilo que Deus fez através de Israel e justificam seu ódio, esquecendo que a história de Israel é uma história específica.
Porque Israel tinha como objetivo trazer o menino até nós. Esse era o objetivo de Israel. O povo foi formado para isso. E a história foi trabalhada por Deus para isso. Eles foram o povo que lutaram para obter a terra, que invadiram a terra, que continuaram lutando para manter a terra. E essa situação faz parte da própria história de Israel. Então, ao ler o Antigo Testamento, eu preciso perceber algumas coisas que rapidamente eu vou te lembrar aqui. Primeiro, no Antigo Testamento eu preciso ver que Deus se revela progressivamente. A gente chama isso justamente de revelação progressiva. Deus constrói a história e se revela ao homem durante a história. Deus não jogou Jesus no mundo. Paulo diz lá em Gálatas 4:4 que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. É uma construção. É a ação de Deus que começa lá depois da queda, não é? Para culminar com a vinda de Cristo. Segundo ponto, Deus age na história desse jeito, sempre percebendo o limite humano. Em que sentido? Aqueles homens não tinham o mesmo entendimento que nós temos hoje. Era um modo de vida quase que primitivo. Deus lidava com o homem a partir das suas limitações. E as leis dadas ao homem eram sempre aquelas que levavam em consideração a própria vida e interpretação e conhecimento que o homem tinha. Você percebe isso porque a lei vai mudando, as escrituras vão sendo adequadas ao próprio movimento e realidade de Israel. Israel começa como? Abraão, sim, mas antes de Abraão você já tem Noé, o povo semita, descendente de Noé. Depois você tem Abraão, a sua família. Eles vão parar no Egito e saem do Egito como um povo. E depois entram na terra. Agora não é mais uma família nem um povo, agora é uma nação. Entraram na terra. Depois se tornam um reino, depois se tornam um estado. Há uma evolução. Eu não posso deixar de perceber Deus falando lá naquele momento histórico e perceber que Deus faz isso de acordo com o contexto e a realidade daquele povo. Cada profeta traz uma palavra dirigida àquela realidade, uma realidade política, social, econômica, e eu não posso desprezar isso. Deus está agindo na história e no homem. Sem perceber isso, eu não consigo entender, por exemplo, por que lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos Deus mandando o povo de Israel matar outros povos. Não está lá? Então, está lá e é inclusive isso que muitos usam para justificar o seu ódio hoje. Eu vou perseguir o meu inimigo. Vou reproduzir os salmos de Davi. Aliás, tem vários salmos bem sanguinários, né? Não. Aquilo é aquilo. Por quê? Porque Deus está fazendo alguma coisa ali. Primeiro, Deus está agindo na história através de Israel. Ele forma Israel, dá a terra a Israel, constitui Israel como povo, é um movimento histórico. E naquele momento, lembre-se, qual era a realidade daqueles povos? Quase primitiva. Guerras eram coisas normais. Como é que você acha que eu posso expandir meu território? Guerreando, gostei da tua terra, já estou indo aí, vou invadir com o meu exército, tomar e acabar com você. Era assim que as coisas funcionavam, não é? Não havia, além disso, evangelho, não havia a presença do Espírito Santo, não havia nada. Quando Deus se manifestava no Antigo Testamento e o seu Espírito se apresentava, tomava algumas pessoas, como Samuel, como Sansão, eram coisas pontuais, os profetas, Saul, coisas pontuais. Então, nessa condição de um povo primitivo que vivia numa situação de guerra e luta, somente a lei, somente a punição, somente o juízo divino, sobre o qual a gente vai falar um pouco agora, é que mantém o povo no lugar, porque Deus está construindo uma história. Deus, inclusive, usa Israel para fazer juízo sobre outras nações. Deus não odiava os outros povos. Não. Ele disse para Abraão,
e através de você eu farei benditas todas as nações da terra. Nessa história, você vê outros povos participando desse movimento divino também. O que acontece é que Deus está, como objetivo divino é trazer Jesus, é trazer o Filho até nós. Deus vai construindo isso durante a história usando as nações. Usando Israel para punir nações idólatras, como faz muito, aliás, tirando esses povos da frente. Por quê? Primeiro, pela manifestação do juízo de Deus. Segundo, porque esses povos poderiam e tinham essa capacidade de, digamos assim, contaminar espiritualmente Israel e tirar Israel do seu foco. Agora não se engane. Então Deus usava só Israel para acabar com os outros povos? Não, Israel também foi alvo do juízo de Deus por outros povos. Você se lembra? Várias vezes é o exílio, por exemplo. O exílio babilônico acontece por quê? Porque Israel estava bem diante de Deus? Não, né, irmão? É só você ler os profetas. Israel descumpre, Israel se perde no seu propósito, Deus envia o julgamento pelos outros povos. Era assim que Deus trabalhava, como que um ajuste na história. Mas não se perca nisso. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. O homem é que é mau. Desde a queda o homem é que é mau. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele transitou sempre no meio da existência que já é decaída e ele vai mostrando sua graça e misericórdia. Eu ontem citei a fala de Deus a Jonas, Jonas capítulo 4, versículo 11. Jonas, um profeta que não quer pregar aos ninivitas, Deus manda ele ir lá pregar arrependimento. Ele não vai em Nínive, lembra? Foge para Tarsis, entra no barco, aquela história toda que você conhece tão bem, desde a escola dominical. E Deus fala para ele, Jonas, lá tem 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Acaso não devo ter compaixão deles? E esse registro é um dos vários a respeito da misericórdia de Deus. Deus sempre é bom. Esse juízo, essa condenação, não tem a ver com maldade, ódio e vingança. Isso não faz parte do caráter de Deus. Tem a ver com o propósito divino, chegar até o Cristo. E tem a ver com o juízo. Povos que se arrependeram e entraram em aliança com Israel não tiveram nenhum tipo de problema. O ápice dessa revelação é Jesus. Jesus é a palavra, esse movimento que Deus faz para trazer Jesus. Ele vai construindo essa revelação, apresentando essa revelação. Lembre-se, revelação progressiva que explode no Cristo. Ele é a revelação absoluta de Deus. E a nossa perspectiva de fé vem do que ele apresenta. A nossa espiritualidade parte do Novo Testamento, de Cristo. Essa é a leitura que devemos fazer. É a partir dele que lemos tudo. Não confunda Israel com a igreja. Israel e igreja não são a mesma coisa. O papel de Israel na história era trazer o menino. Lembre-se disso, construímos isso rapidamente juntos aqui. O papel da igreja é levar o menino ao mundo, é outra história. O reino de Israel existia. Reino, possessão, terra, preservação do reino. A igreja não tem reino nesse mundo, gente. O reino da igreja não é nesse mundo. Por que a gente não consegue lembrar disso? Israel tinha tudo que um reino tem: terra, herança, rei, trono, possessão. A igreja é formada por um povo sem pátria. Israel ajunta para prosperar, para defender a sua sobrevivência. A igreja reparte. Não faça isso. As palavras de Jesus, na verdade, elas recolocam tudo aquilo que nós vemos lá. É outro momento histórico, é outra vocação. Agora Jesus diz, ame o inimigo, faça o bem ao que te odeia, bendiga aqueles que te maldizem, e aí por diante. Então o desafio é,
Nós somos convocados a viver isso que Jesus disse, amar o inimigo. Essa é uma convocação divina. Isso é o que Jesus diz que nós temos que fazer, dando ele o exemplo máximo. Por quê? Você se acha muito amigo de Jesus? Nossa natureza humana, é completamente inimiga de Deus. Mas ele nos amou a si mesmo. Ele amou a mim. Na minha natureza humana, eu sou inimigo de Deus. Estou perdido na minha natureza humana, nos meus pecados e delitos. Eu sou o contrário a Deus, até que seja redimido por Ele. E Ele me amou. Assim Ele diz, vai e faça o que eu fiz por você com o outro. Desafio? Sim. Fecho lembrando o que disse no começo da conversa. Que é um desafio, que é uma situação complicada, mas é possível se a gente se dobrar a Deus, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, se a gente pedirmos que Jesus nos ajude nisso, essa obra vai acontecer. O que eu não posso é abraçar uma religião que justifica o meu ódio em cima de textos mal lidos e anacronicamente trazidos do antigo para o novo. Não dá. Não dá para pegar um salmo de Davi sem entender o que ele vive, quem ele é, o que Deus está fazendo lá e dizer, isso aqui, vamos matar todo mundo. Por que a gente apaga essas coisas que Jesus diz da nossa Bíblia? É o que a gente costuma fazer. Graças a Deus, estamos aqui para não fazer isso. Portanto, meu convite para você é: junte-se a nós na luta para fazer dessas palavras de Jesus uma grande verdade. Junte-se a nós, junte-se a mim. Eu faço coro com você, é difícil. Mas o que eu não posso é justificar o meu ódio usando o Antigo Testamento e o plano divino e abraçando Israel e dizendo que é isso mesmo. Não. Eu tenho que ter hombridade, acho que essa é uma boa palavra, talvez, para dizer, Jesus, eu não consigo, é um grande desafio, o Senhor me ajude para eu perdoar quem me odeia. Esse é o nosso Novamente de hoje e grande desafio é esse para todos nós. Bora lá!